Fala, meus amigos, o que o Paddy Pimblett falou na entrevista antes da luta do UFC 324 deixou um alerta no ar. Ele disse na cara que o UFC não escolhe luta só por ranking, escolhe por quem dá audiência. E quando um lutador solta isso em público, o problema não é a frase em si, é o que isso pode causar na fila da divisão inteira. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve agora. Isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como esse, com bastidor, leitura de cenário e o que rola por trás das câmeras. Tudo começa com uma resposta que parecia simples. O Paddy Pimblett estava falando sobre quem merece disputar o cinturão e soltou que o UFC é um negócio de bilhões e que, se você for a maior atração, você passa na frente. Para muita gente, isso soou como sinceridade. Para outros, soou como indireta. Porque quando um cara fala isso em voz alta, não é só sobre ele, é sobre todo mundo que tá ali, ganhando luta através de luta, esperando a ligação que pode nunca vir. E o clima muda quando você começa a pensar no efeito disso dentro do vestiário, porque um lutador que escuta isso começa a se perguntar: vale mais ganhar no silêncio ou virar assunto na semana da luta? Vale mais subir no ranking ou subir nos cortes do YouTube, nos reels, nos comentários da galera? Enquanto o Paddy puxa a conversa pro lado do negócio, o Sean O'Malley vai numa direção diferente na mesma entrevista. Ele fala de treino, de foco, de entrar no octógono para resolver tudo lá dentro. E se ele fizer o que sabe fazer, pode bater em qualquer um do mundo. A mensagem dele é quase o oposto. Primeiro a luta, depois o resto. E aí o contraste fica claro. De um lado, o cara falando de audiência, do outro lado, o cara falando de performance. Só que quem acompanha o UFC há mais tempo sabe que esses dois mundos não vivem mais separados. Hoje, o cara que luta bem e não gera conversa acaba ficando para trás. E o cara que gera conversa, mesmo sem ser unanimidade, acaba sempre aparecendo nos cards grandes. E no meio disso tudo, o Justin Gaethje, ele não rodeia muito. Ele deixa claro que não tá ali para ranking, para promessa ou para política de bastidor. Para ele, a lógica é simples: entrar lá dentro e fazer guerra, machucar, pressionar, transformar a luta em espetáculo. Só que quando você junta isso com o que o Paddy falou, a leitura muda. Porque se o show pesa tanto quanto a vitória, até o cara mais violento da divisão vira parte de um jogo que vai além do cage. A partir daí, a entrevista começa a soar diferente. O próprio Paddy deixa escapar que não é só sobre quem você vence, mas quando e contra quem você vence. Ele fala que o próximo passo precisa fazer sentido pro negócio. E quando um lutador assume isso em voz alta, começa a mexer com todo mundo que tá na fila. Porque cada vitória vira uma disputa dupla. Uma dentro do octógono e outra fora dele, na narrativa que se constrói. O que chama a atenção é que o UFC está justamente numa fase de mais pressão por números, audiência e impacto. Novo modelo, novos acordos, mais olhos em cima dos eventos. Isso muda o jeito que as lutas são vendidas e até o jeito que os próprios lutadores se posicionam. De repente, não é só sobre ganhar no sábado à noite, é sobre virar assunto no domingo de manhã. Quem entende isso primeiro, sai na frente sem nem precisar entrar no cage. Porque hoje uma frase certa na hora certa pode te empurrar mais pra cima do que uma vitória que ninguém comenta. E é aí que a fala do Paddy começa a fazer ainda mais sentido. Ele não tá só provocando, ele tá descrevendo o jogo como ele enxerga. Enquanto alguns lutadores se fecham no camp, isolados, focados só na balança e na estratégia, outros já estão pensando na entrevista pós-luta, no corte que vai rodar nas redes, na manchete que pode sair no dia seguinte. Hoje, uma vitória sem barulho pode passar batida, mas uma vitória com história vira debate, vira pedido de luta, vira pressão em cima do UFC. Pra quem é fã e acompanha de perto, isso tudo dá uma sensação estranha. Parece que você não tá só assistindo uma sequência de lutas. Parece que tá vendo um tabuleiro sendo montado em tempo real. Um fala de audiência, outro fala de performance, outro fala de guerra. E enquanto isso, os cards vão sendo desenhados com base no que gera mais conversa fora do octógono. No meio desse cenário todo, fica claro que o UFC não é mais só sobre quem é o melhor lutador da noite. É sobre quem vira assunto da semana. Paddy falando de bilhões, O'Malley falando de performance, Gaethje falando de guerra, cada um jogando do seu jeito. E o fã, no meio disso, assistindo não só a luta, mas a construção do próximo grande nome. Se você curtiu esse tipo de leitura de bastidor, deixa o like e se inscreva no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E agora me conta nos comentários, você prefere um campeão que fala pouco e luta muito, ou um que sabe usar o microfone tanto quanto os punhos? Na minha opinião, é óbvio que sem o cara ganhar não tem visibilidade, mas o barulho dos fãs conta muito nesse cenário todo. Quando o fã quer que uma luta grande aconteça, não tem por que o UFC não fazer acontecer. O que você acha disso?